Amém. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Antes de dar início à palavra, preciso externar isso aqui, né? Que bênção. Os irmãos talvez não saibam, nem todo mundo talvez acompanhe as mídias, as redes sociais, mas um dos louvores que foi entoado aqui, ele praticamente tem 3 dias que lançaram, né? 3 dias que lançaram. Vocês podem aplaudir a Deus pela vida desses jovens aqui? Amém? A Deus seja a honra, a Deus seja a glória e todo o louvor. Queria dar um outro recado à igreja também, antes que esqueça, que é sobre o nosso culto. Justamente por esse motivo, nem todo mundo acompanha as redes. Entendo que alguns irmãos talvez não façam o uso do nosso grupo, né, do WhatsApp. Então, quando Deus ele colocou esse culto, esse propósito no nosso coração, eu tive lançando lá no grupo da igreja. E para aqueles que não viram, talvez não viram a mensagem, eu iria dizer que esse momento ele não é apenas um culto de jovens. Queria que a igreja entendesse que não é apenas um culto de jovens ou culto para jovens, mas um momento que a nossa juventude, quando eu falo juventude, eu digo os adolescentes e os jovens dessa casa, o Ministério de Louvor, a gente ministra sobre a vida da igreja. Então, os irmãos devem ter percebido que a gente mudou um pouquinho, a gente escurece um pouco o ambiente, né? A gente tirou o momento dos visitantes e botou para após a palavra. Então, a gente mantém uma continuidade de louvor e adoração, isso com uma intercessão e também o período da oferta, que também é um momento de adoração. Então, é algo assim que Deus ele trouxe a nós, né? No início do ano a gente conversou a respeito disso. E eu vejo que é uma obra muito bonita, porque os pregadores são jovens, os ministros são jovens e adolescentes. Então, a gente tem intercedido pela igreja, tem nos deixado usar pelo Espírito Santo. Então, eu peço à igreja que me convida a igreja a se unir a gente nesse propósito. Aqueles que são do joelho, né? Quando estiver de joelho para estar intercedendo por nós, aqueles que são da madrugada, quando estiver na sua oração da madrugada, lá lembre desses jovens, desses adolescentes. Amém? Eu vejo que esse culto é um pequeno passo para um avivamento da nossa juventude, dos nossos adolescentes. Amém? Então, sem mais delongas, peço aos irmãos a abrir a Bíblia comigo. Em Atos, capítulo 16, verso 31. A gente vai ler apenas o versículo agora. Atos, capítulo 16, verso 31. Amém. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vou falar mais uma vez. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E se Deus escolheu você para mudar a história da sua família? Eu queria iniciar com essa pergunta para a gente refletir. Subordinado ao tema que a igreja tem trabalhado, os irmãos podem se sentar. Subordinado ao tema que a igreja tem trabalhado no mês de maio, mês da família, o Espírito Santo colocou no meu coração de trazer essa palavra direcionada à família, às famílias da igreja, porque eu entendo que aqui nós que estamos temos algo em comum. Todos nós viemos de uma família. E a família hoje, nos dias atuais, tem sido tão atacada, né? O inimigo ele tem investido de uma forma tão grande contra a família. E eu vejo que é um tema importante. Louvo a Deus pela vida dos ministérios, dos ministros dessa casa, dos pastores, de entender essa importância da gente falar sobre família, porque a todo momento o inimigo ele tem investido. Eu sou de uma época, é até estranho falar se sou de uma época, né? Mas há uns anos atrás, eu lembro que quando eu queria ver um filme, uma novela, uma série, a gente meio que ficava refém à programação da TV, né?
a gente não tinha muita escolha, não era todo mundo que tinha condições de ter uma Sky em casa, uma net, e de repente gravar aquele programa para assistir depois. Então, eu vejo que essa foi uma das estratégias que o inimigo usou para entrar nos nossos lares, porque a TV era uma forma de entretenimento, a gente ainda não tinha a tecnologia, o celular. Hoje a gente escolhe o filme que quer ver, escolhe a hora que quer ver, escolhe o idioma que quer ver, e alguns até escolhem a velocidade que quer assistir, né? Algo assim, surreal o avanço que a gente teve nesse sentido. E ali eu vi que foi uma porta de entrada do inimigo em muitos lares cristãos, onde, através da programação, a gente via que as novelas, os filmes, apesar de ter uma história, né, um ponto central, eles tinham muito algo em comum. E, na grande maioria das vezes, a gente via algumas formas de investida contra a família. A gente percebe que, de forma subliminar, às vezes a gente estava assistindo uma novela e, quando se dava conta, a gente estava torcendo contra um casamento, não é verdade? Ali eles mostravam um casal com suas crises, que todo casal tem, isso é normal, e eles colocavam um terceiro personagem, onde eles traziam um enredo completamente romântico, usavam do artifício das músicas, né, para estimular os nossos sentimentos, e quando a gente menos esperava, a gente estava torcendo contra o casal inicial e a favor de um adultério. Então, esse é o perigo e uma das estratégias que eu vi que o inimigo usou para entrar nos nossos lares. E quando eu me deparo com esse versículo, um pequeno versículo, aqui eu identifico 3 coisas. Não vou falar sobre ele agora, a gente vai dar um passeio pela Bíblia sobre alguns personagens, mas quando eu leio, a gente identifica 3 ideias, e são 3 ideias que a gente vai falar hoje, que é a fé, salvação e família. E aí, quando a gente fala sobre família, normalmente a gente escuta falar sobre fé para se ter um bom carro, para se ter um bom emprego, para se ter uma boa casa, e não está errado a gente crer para isso, mas, de certa forma, algumas igrejas têm deturpado o sentido da fé, e eu queria falar sobre fé hoje no sentido da salvação. Uma fé para salvar, para alcançar uma casa, para mudar uma geração, e uma fé que interrompe ciclos. Talvez hoje você tenha entrado aqui, nessa noite, e sua família seja marcado por derrotas, por pecados, traumas, por violência, por prisões emocionais. Mas eu declaro que nessa noite, querido, vai haver transformação aqui nesse lugar. Tem ciclos que podem até chegar até você, ter chegado até você, mas ele vai ser quebrado em você, em nome de Jesus. E aí, se eu puder dar um título para o sermão dessa noite, eu queria dizer isso. O milagre começou em você, mas não termina em você. Esse é o título que eu dei para o sermão. Então, quando a gente vai falar de salvação, o primeiro personagem que eu queria abordar hoje é Noé. O milagre começou em Noé, mas não terminou em Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, o único justo de sua geração, né? E quando a gente analisa o texto, a gente vê que a Bíblia não relata isso sobre seus familiares. Fala que ele era o único justo de sua geração, ou seja, não fala de seus filhos, não fala isso de sua esposa, não fala isso de suas noras. Mas é exatamente a fé desse homem que o leva a obedecer a Deus e construir o meio pelo qual seria a salvação do seu lar. Então, queria que a igreja entendesse que essa salvação não é automática. Eu não estou aqui pregando que basta você crer que a sua família vai ser salva automaticamente. Não é isso. Mas que através da obediência, através do estilo de vida, você pode influenciar o seu lar a se render a Deus. Amém? E quando a gente fala sobre a história de Noé, acredito eu que quando ele recebeu a ordem de Deus, olha, você vai construir um barco, eu vou destruir a terra, e vai ser através dessa arca que você vai salvar a sua família. Eu imagino que ele teve alguns questionamentos, não tem escrito,
mas eu vejo que para ele não foi uma tarefa muito fácil. E uma das coisas que me faz crer nisso é porque até a história que inicia a vida dele, a contar sobre a vida dele, a gente não vê relato de chuva, não é verdade? Não tem um relato de chuva até ele receber a ordem de que haveria um dilúvio. Então ele teve que tomar posse daquela palavra, de algo que ele não conhecia, que ele nunca havia visto, nunca havia ouvido falar, mas ele aceita aquilo ali, ele obedece à ordem de Deus e ele começa. Então acredito eu que não foi uma tarefa muito fácil e muitas vezes não vai ser fácil para nós também. Às vezes você vai levar muito tempo, às vezes alguns estão há anos, né, tentando trazer um filho para a casa de Deus, talvez intercedendo pelo seu marido, pela sua esposa. Mas apesar de não ser uma tarefa fácil, querido, eu creio no poder de Deus. E a gente vê que não foi fácil, provavelmente não foi fácil para ele, colocar a família dentro da arca. Ele teve essa dificuldade, né? Mas lá em Hebreus 11, 7, vai estar registrado que pela fé Noé, quando avisado das coisas que não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. A fé dele criou esse ambiente de preservação. E aqui eu vejo que existe uma verdade muito forte. Quando a gente vai para o capítulo 7, a gente vê que Deus reforça que Ele é o único da geração. E no capítulo 7, verso 4, Deus ele vai mandar eles entrarem na arca 7 dias antes da chuva chegar. Isso aqui mexeu muito comigo, eu confesso que mexeu muito comigo. E eu me perguntei, por que 7 dias antes da chuva chegar, né? E a resposta que eu tive era que Deus não esperava dele uma reação, mas a obediência. Talvez você não tenha entendido o que eu quis dizer. Se a chuva caísse, a reação dele seria correr para a arca para se proteger. Ia dar aquele, nossa, começou a chover, então pode ser que a água vá subir, vai destruir tudo, eu vou entrar para a arca para me salvar. Mas não, ele tinha que estar uma semana antes dentro da arca. E aqui a gente vê que Deus ele sempre pensa em tudo, né? Que até antes do juízo ele viu um meio de salvação para aquela família. Então isso aqui mexeu muito comigo. Não foi uma tarefa fácil para ele e também não foi uma tarefa rápida. Quando a gente vai pesquisar um pouco a respeito da história, né? A Bíblia não relata, mas segundo alguns estudiosos, ele deve ter levado em torno de 100 a 120 anos para construir a arca. Acredito que esse foi o tempo que ele levou pregando para a família, talvez pregando para vizinhos, para amigos. E ali chegou um momento em que foi o limite do seu tempo. Deus fecha a porta da arca. Isso aqui também é algo interessante. Deus fecha a porta da arca, não é ele. Acredito que eu, no lugar dele, tentaria salvar alguém. Mas ele, por ter entendido e obedecido à voz de Deus, ele conseguiu de alguma forma levar sua família com ele e salvou seus filhos, sua esposa e suas noras. Então, querido, continue construindo a arca. Talvez pode não ser tão fácil, uma tarefa tão fácil. Talvez não seja tão rápido, como eu falei. Às vezes tem gente que tem intercedido pela sua família há anos e ainda não obteve resposta. Não desista, querido. Eu vim aqui te encorajar isso hoje. Amém? O segundo personagem que eu separei para trazer é Raabe. O milagre começou em Raabe, mas não terminou em Raabe. E aí quem é Raabe, né? A Bíblia conta a história dela no livro de Josué, especificamente no capítulo 2, e apresenta essa mulher como uma prostituta, moradora dos muros de Jericó, morava em cima da muralha de Jericó. Jericó é uma cidade completamente entregue à idolatria, uma cidade pagana, mas é justamente nesse ambiente que ela escuta falar de Deus. E como a gente conhece, a fé ela vem pelo ouvir. E no versículo 10, isso aqui é tremendo, ela recebe alguns espias na sua casa. Josué envia os espias para espionar a terra de Jericó. É justamente na casa dele que eles chegam. Ela ajuda eles a os protegendo, né? Possivelmente eles seriam mortos ao ser descobertos ali. Então, houve rumores na cidade que aqueles homens estavam ali espionando,
Então há uma caçada para prender eles, ela os protege na sua casa. Desvia a atenção daqueles homens que foram ali em busca dele, fala que eles já tinham partido e tudo, guarda a vida deles ali. E em troca disso, ela pede a salvação da sua casa. E aí, o que mexe comigo nesse verso 10 é que, numa conversa com esses espiões, ela fala: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Aqui eu vejo que ela reconheceu a Deus como o único Deus verdadeiro. E ali aquela fé gerada no seu coração, ela protege aqueles homens e dá um passo de ousadia, né? Ela conversando com eles, fala: olha, em troca da salvação de vocês, eu peço que salve a minha família também. Então eles já sabiam que a cidade seria invadida, seria destruída, e ali ela vê uma porta de escape. Ela ousa, e quando a gente vai ver, ela não viu o mar se abrir, ela ouviu falar que o mar se abriu, e aquilo ali ela toma para si, aquela fé nasce no coração dela, e ela decide acreditar, né? É interessante que ela não pede riqueza, ela não pede status, não pede ouro, ela pede: salvem a mim e a minha casa. A partir daquele momento, acredito que para ela também não deve ter sido uma tarefa muito fácil, porque a gente está falando de uma mulher que era marcada por rótulos, uma mulher que tinha uma vida que talvez era desprezada socialmente, não era vista com prestígio, andava numa vida errada. Então, como é que eu chego, né, para minha família? Ela não tinha filhos, a Bíblia detalha que são os pais e os irmãos dela. Então, acredito que ela chegou ali e começou a conversar com eles para tentar convencê-los a estar dentro da casa. E aqueles espiões, como um sinal que a única casa que seria guardada era dela, eles pedem para ela pendurar um cordão vermelho na janela. E aqui talvez você já tenha feito a referência, quando lá no Egito, né, existe a marca do sangue na porta, onde o anjo da morte não entraria naquela casa. Então eles deixam esse sinal, e não está escrito isso, querido, mas eu fico imaginando, eu estava até conversando com meu irmão na semana passada, a gente foi no trabalho de campo, lá em Campo Grande, eu fico imaginando esse diálogo, né? Às vezes a gente fica nos pensamentos, e aí eu fico imaginando eles voltando para contar para Josué o que tinha acontecido, e ali eles chegam e falam: cara, a gente quase rodou lá. Imagina, a gente quase rodou, como é que foi lá? Rapaz, a gente chegou lá e o pessoal descobriu que a gente estava na cidade, vieram atrás da gente para prender, mas aí, graças a Deus, uma senhorinha lá da Casa da Luz Vermelha protegeu a gente, escondeu a gente lá, só que tem um problema. E Josué, qual é o problema? Não, é que a gente prometeu ela que salvaria a casa dela também, em troca da nossa vida, né? A Josué deve ter falado: isso aí é moleza então, pois vocês combinaram alguma coisa, algum lugar para estar? Não, a gente pediu para ela ficar dentro de casa e marcar a casa dela com um cordãozinho vermelho lá. Então ela vai estar dentro de casa? Tá bom, vai estar dentro de casa, a casa dela está marcada? Está marcada. Show de bola. Eles eram espiões. Acredito que hoje é assim, né? Então no passado também era. O espião, quando ele vai para uma missão, ele não sabe de tudo, porque se ele for capturado, provavelmente ele vai ser torturado, ele vai entregar aquele plano. Então, acredito que ele não sabia qual era o plano, e ele pergunta ali a Josué: como é que vai ser? E aí ele fala que Deus vai derrubar o muro, né? Deus vai derrubar os muros lá. A mulher morava em cima do muro, gente. E é justamente nesse lugar que a casa dela, o muro todo cai, as muralhas caem, a casa dela fica de pé. Isso é milagre, querido. Milagre não se explica. Milagre se vive. Ela tomou posse daquela palavra, conseguiu convencer a sua família, colocou todo mundo dentro de casa, e tudo ruiu, mas a casa dela ficou de pé.
Isso é muito forte, querido, porque a Bíblia eterniza o nome dessa mulher. Quando a gente vai para Hebreus 11 novamente, a gente vai ver os heróis da fé, a gente vê lá que a Bíblia cita pela fé, pela fé, né? Cita Raabe. Ou seja, a Bíblia eterniza a fé dela e não define essa mulher pelo passado dela, mas define pela fé que ela acreditou e dali ela salvou a sua família. Depois disso, ela entra na genealogia de Jesus, a gente vai ver, e isso tem um significado muito forte. O que define a nossa história não é onde a história começou. Eu ouvi uma frase que me marcou, que ela diz que tem 2 tempos que a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue interferir no nosso passado, nem no nosso futuro. Então, sobre o passado, ela não podia fazer nada. O que eu faço a partir de hoje. E aí, a partir daquele hoje dela, ela tomou posse daquele, ela casa com um dos homens de Israel, né, e eterniza a sua história, e ela simplesmente entra na genealogia de Jesus. Isso é muito forte, querido. O terceiro personagem que nós vamos falar, e aqui a gente volta para o texto de Atos, é o carcereiro de Filipe. Paulo e Silas, eles estão presos, não são açoitados, feridos, sua carne dilacerada. E ali eles começam a adorar a Deus, cantar louvores, acorrentados. Eles podiam estar reclamando, resmungando da vida, mas eles estão adorando a Deus. E os irmãos conhecem a história, um terremoto acontece, quebra as correntes, abre as portas da prisão. Esse carcereiro que estava dormindo desperta, desesperado ver que as celas estavam abertas, ele tira a sua espada para se matar. E ali Paulo, ele grita, não faça isso, nós estamos todos aqui. E eu vejo que ali começou o milagre desse homem. O milagre, ele começou no carcereiro, mas ele não terminou no carcereiro. Paulo, ele interrompe essa atitude que ele teve de tentar tirar a vida. E ali, acredito eu que tinha 2 formas de pensar, né? Ou ele acharia que morreria por ter deixado os presos fugirem, ou ele estava falando de fato da vida espiritual, da morte espiritual, que é quando ele faz uma pergunta que muda a vida de muitos e que muda a vida de muitos de nós aqui. O que eu devo fazer para ser salvo? Muitas vezes a gente conecta isso à vida física dele, que ele não morreu. Mas a gente está falando de um homem que presenciou uma adoração no meio de todo esse caos, né, que eles viveram, de ter sido açoitados. Eles viram esses homens adorando, mesmo diante daquela situação deles, e ali eles viram que tinha alguma coisa diferente. Ele falou, preciso disso, cara. Eu preciso ser o que ele deve ter falado. Não é possível. Eles completamente dilacerados, estão adorando. Eu preciso saber como é que é esse Deus. E ali ele faz essa pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele recebe essa resposta, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E algumas versões, tu e a sua família, se não me engano. Então eu entendo que não era só um medo da morte física, ele tinha visto aquele testemunho, tinha presenciado o milagre e principalmente experimentado misericórdia, né? Porque possivelmente as pessoas que estavam ali eram criminosos, então se fugiu, mataria aquele carcereiro. Naquela mesma noite ele creu, ele ouviu aquela palavra e não voltou para si, ele levou para sua casa. E Paulo e Silas para sua casa, a família escuta falar de Jesus, ali eles são batizados, e aquele homem que há um tempo atrás queria tirar a própria vida, agora ele leva uma vida para a família dele. Só que não é uma vida desse plano. Esse homem, através da própria fé, ele é alguém que salva a sua família também. E como que a gente aplica isso, né?
Talvez hoje você seja Noé. Você caminha com Deus há anos, você sempre andou com Deus, né? Há um mundo, diante de um mundo completamente perdido. E eu que digo para você é permaneça firme, querido. A sua perseverança vai influenciar a sua casa. Você já sabe, uma pessoa cheia de marcas, um passado que não é de se orgulhar, tenha vindo do mundo, tenha seus traumas, suas feridas, uma vergonha, um passado complicado. Mas Deus, Ele pode também reescrever a história da sua casa. Talvez você seja como esse carcereiro, está aqui hoje, ouvindo pela primeira vez falar desse Jesus. E isso basta. Porque o ponto em comum que tem entre esses três personagens é isso, é a fé. Então, querido, não importa se você já vem caminhando com Deus há anos, se você está voltando agora, ou se você está acabando de ouvir falar de Jesus. O milagre começou em você, mas ele não termina em você. A sua decisão de crer, ela pode mudar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família. Amém? Continue construindo a sua arca. Continue segurando o bordão da promessa. Continue buscando a Deus independente da situação. Muitas vezes não é fácil, querido. A gente cada vez mais é consumido, né? Nos nossos dias, parece que cada vez é mais curto. Mas continue buscando a Deus independente da situação, porque Deus ainda salva as famílias. E essa é a fúria do inimigo. Ele sabe que quando ele fere uma família, ele fere diretamente um plano de Deus. Gênesis 2:24 vai dizer que Deus instituiu a família. Ele fala, portanto, deixará o homem, seu pai e a mãe, se unirá à mulher, e ambos serão uma só carne. Deus institui a família. Então, talvez Deus tenha escolhido justamente você, talvez o único da sua casa. E às vezes você se pergunta, poxa, eu sou tão pequeno, sou imperceptível, eu sou improvável. É justamente você que Deus quer usar. Amém? Deus escolheu você para mudar a história da sua família. Que Deus me deu, uma palavra bem expressa, bem rápida, né? Mas eu creio que se eu falar algo além disso, eu vou estar falando de mim. Ser minha oportunidade e pedir mais uma vez que Deus ele tem nos chamado para um tempo novo, e quando a gente se coloca à disposição, Deus